O Evangelho de João, capítulo 1, 35 a 51. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, Messias que quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhe digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, que o Senhor nos capacite nessa manhã a expor, a falar, a ensinar sobre esse texto, a pregar essa palavra, e que os irmãos, mediados pelo Teu Espírito, possam recebê-la como palavra do Senhor, receberem, aceitá-la, se deleitarem nessa passagem tão preciosa, e que a Tua obra seja feita em nós nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, essa semana, estudando esse texto, eu fui forçado a lembrar da minha conversão. Eu me converti, meu encontro com Jesus, ele aconteceu no dia, se eu bem me lembro, 7 de novembro de 1992, na Igreja Batista Regular de Parnamirim, com o irmão Wanderson pregando. Só não lembro o texto que ele pregava. Mas eu já tinha ido algumas vezes à igreja, por convite de um amigo meu, e por intermédio desse amigo, não sei se hoje ele caminha com Jesus, César, por intermédio desse amigo, dessa pessoa próxima que estudava comigo, eu tinha 19 anos de idade, por intermédio dele eu conheci e recebi a Cristo nesse dia. E lendo esse texto, sobre esses 5 discípulos que conhecem a Jesus, eu me lembrei da minha conversão também, né? A gente fala de conversões bíblicas, a gente começa a pensar um pouco sobre a nossa. No texto anterior que nós estudamos, no domingo passado, nós falamos sobre aquela comitiva de sacerdotes e levitas que se aproximam de João Batista para questionar acerca de quem ele era e de por que ele batizava. E nós estudamos isso no domingo passado, e é interessante que nós falamos do testemunho de João Batista sobre si e do testemunho de João Batista sobre Jesus. Sobre si o que ele diz: eu não sou ninguém, eu não sou aquele que Moisés profetizou, eu não sou o Messias, eu não sou o rei de Israel, eu sou só a voz que clama no deserto, eu sou só esse. E quando ele vê Jesus, ele diz o que sobre Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E o que essa grande afirmação de Jesus, ou perdão, de João Batista sobre Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que ela produziu naquele momento? Absolutamente nada, não teve uma conversão, ninguém decidiu seguir a Jesus, porque naquele momento João Batista dissera aquelas palavras, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém, não teve uma decisão para Jesus naquele momento. E isso para a gente é uma lição muito preciosa, né? Porque João Batista, nascido de mulher, o maior de todos, ele pregando e ninguém se converteu. Então, que bom que isso acontecia também com João, porque quando a gente prega, a gente fala 1, 2, 3 vezes, e as pessoas às vezes são resistentes e não querem receber a Cristo como Senhor e Salvador. Mas é interessante porque nesse texto, Jesus ele pronuncia exatamente as mesmas palavras, eis o Cordeiro de Deus, e nesse momento há uma mudança na vida de pelo menos 2 daqueles discípulos. E aqui nesse texto há um relato de um outro tipo de encontro, não mais o encontro dos emissários com João Batista, mas o encontro agora de Jesus com João, que mudaria para sempre a vida daqueles personagens. Eu tenho certeza que André, João, Simão, Filipe, Natanael, que são os discípulos citados nesse texto, eles não faziam ideia do que os aguardava. Quando você encontra a Cristo, você não tem ideia do que vai acontecer. A verdade é essa. A nossa vida abre para uma série de possibilidades. Eu conheço homens que se tornaram grandes profissionais das suas áreas, conheço homens que aceitaram a Cristo e se tornaram grandes missionários, pastores, enfim, a gente conhece a história, então não posso dizer exatamente o que vai acontecer se você receber a Cristo como Senhor e Salvador. Uma coisa eu sei, é que Ele vai tirar o seu pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o objetivo é interessante, porque nós temos aí citados de maneira muito especial 12 apóstolos. E nesse texto nós temos citado apenas 5, a conversão de 5 deles. Por que os outros não estão presentes? Na minha concepção acerca do propósito da escrita do Evangelho, João ele seleciona esses 5 nomes não por causa dos nomes das pessoas em si, mas por conta daquilo que Jesus revela sobre si mesmo no momento do encontro. Isso acontece, Jesus, ele quando encontra com Simão, ele fala alguma coisa. Jesus, quando encontra com Natanael, ele fala alguma coisa. Então, na verdade, esses 5 relatos, eles estão ali para que João ele continue a provar que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Então, o objetivo desse texto que nós lemos não é falar sobre os discípulos de Jesus. O objetivo aqui é que, através do encontro desses discípulos, nós possamos aprender mais sobre quem é Jesus. Tanto que a conclusão desse capítulo é justamente aquela conclusão no início da sustentação de João acerca da divindade de Jesus, né? Então, quando nós lemos esse texto, o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos é revelador da sua própria natureza. Então, o que nós estamos olhando ao ler esse texto? Nós queremos encontrar Jesus nesses textos, que nós estamos aqui falando sobre o encontro de 5 discípulos com Jesus. E nós dividimos esse estudo, esse sermão, em 2 partes. Primeiro, o encontro de Jesus com André, João e Simão Pedro. E segundo, o encontro de Filipe e Natanael com Jesus. André, João e Simão, Pedro, nós encontramos versículos 35 a 42, e do versículo 43 em diante, até o 51, nós vamos encontrar o encontro de Filipe e Natanael com Jesus. Como nós encontramos, como é relatado e descrito esse encontro, aqui em João capítulo 1, a partir do versículo 35, nós vemos que João Batista, ele anuncia novamente aquilo que ele já anunciava, eis o Cordeiro de Deus. Se na vez anterior nada acontece, ninguém decide seguir a Jesus, dessa vez, 2 discípulos presentes, que estavam ao lado de João Batista e eram seguidores, discípulos de João Batista, eles passam a seguir Jesus de uma maneira muito curiosa. Versículos 34 a 37. É como se você imagina a situação, Jesus andando pelas ruas,
lá de Betânia, onde João batizava. Ele andando pelas ruas e vem atrás, seguindo, distante, um pouco longe, 2 discípulos de João Batista. Em determinado momento daquela perseguição, Jesus ele para e pergunta para eles: o que vocês estão procurando? Então é nesse contexto que nós encontramos 2 dos discípulos de João Batista que passam a seguir Jesus. Quem são eles? Primeiro é André, que é citado pelo nome, é o irmão de Simão Pedro, nosso amigão Pedro, conhecido demais. André é irmão de Simão Pedro, e é também João, que não é citado nesse texto, mas por inferências dos evangelhos sinóticos, nós entendemos que esse outro discípulo de João Batista é João, o escritor do evangelho, que é João, escritor do evangelho, e também irmão de outro discípulo de Jesus, que é Tiago, o maior. Quando eles seguem Jesus, versículos 38 a 39, Jesus ele faz um questionamento, ele para, ele se volta para esses discípulos que vêm atrás dele e pergunta: o que vocês estão procurando? É interessante porque Jesus não pergunta quem vocês estão procurando. Jesus ele pergunta o quê? Qual é o assunto que vocês têm a tratar? Qual é a dúvida? Qual o questionamento? O que vocês procuram? Ao que parece, esses discípulos, eles queriam ter um momento privado com Jesus. Eles não queriam fazer questionamentos de maneira pública. Eles queriam ter uma conversa à parte, um momento a sós com Jesus. Então, por isso eles perguntam: Senhor, onde o Senhor mora? Jesus ele não morava naquela região, lembra? Ele era da região da Galileia, ele era de Nazaré, mas ele estava ali a passagem e ele sempre tinha um lugar aonde ficar. E eles perguntam: aonde o Senhor mora? O que Jesus responde? Vem e vê. Venham ver, né? No texto original grego diz vem e vê. Bem interessante. E eles, diz o texto, que eles passam o dia conversando com Jesus. Algumas versões, existe uma diferença na tradução, não é nem da tradução, é na compreensão, de quando diz aí que era cerca de 4 horas da tarde. No texto original, vai dizer hora décima. Talvez algumas versões, até mais antigas, tenha lá hora décima. Essa hora décima poderia ser 2 períodos, dependendo da maneira de contagem. Se era a contagem judaica ou a contagem romana. Vocês lembram que o judeu ele contava o horário a partir do pôr do sol. Os romanos eles contavam a partir das vigílias da noite, ou seja, da meia-noite. Se a hora décima aqui for na concepção romana, significa que os discípulos encontraram com Jesus 10 horas da manhã e passaram de 10 horas da manhã até o restante do dia conversando com ele. Se é na contagem de tempo judaica, aí sim seria 4 horas da tarde. Eu acho mais bonito, não vou dizer nem mais lógico, nem mais bíblico, vou dizer mais bonito, imaginar que aqueles discípulos se encontraram com Jesus 10 horas da manhã, almoçaram com Jesus, passaram uma tarde agradabilíssima conversando com ele, tomaram um bom café, com bolacha jucurutu, e conversaram tudo que podiam conversar. Não é mais bonitinho pensar assim, né? Você imagina aí você passar o dia conversando com Jesus, né? Para mim, chegar numa conversa com Jesus 4 horas da tarde, já está tarde isso, era para ter começado mais cedo. Mas enfim, a maioria das Bíblias vai colocar 4 horas da tarde, mas eu gosto de pensar que era 10 horas da manhã, né? Nada melhor do que almoçar, tomar café da tarde e jantar com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A questão que eu acho interessante, como isso é bonito, queridos. Porque existem tantos detalhes que informam até a hora e o período do encontro. Por quê? Porque lembra, quem está nesse encontro é quem? É João. Então, quem está descrevendo esse encontro profundamente transformador, maravilhoso, desse homem chamado André, desse outro homem chamado João, é o próprio João que viveu a experiência. Então é como se ele, escrevendo o evangelho, ele tivesse lembrado de tudo aquilo. João ele já estava assim, idoso, já era velho. E ele começa a lembrar do primeiro dia que ele encontrou com Jesus.
João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João diz, ei André, vamos lá, esse daí é o Messias, vamos seguir ele, vamos conversar com ele. E eles foram e recebem um convite por parte do próprio Jesus, vamos lá para casa que a gente conversa, a gente toma um cafezinho, é melhor conversar tomando cafezinho do que em pé aqui na rua. E eles vão para casa, isso para João foi transformador. João, quando entrou na casa daquele homem chamado Jesus de Nazaré, ele não tinha ideia do que ia acontecer com ele. E, queridos, nós precisamos agradecer, porque João aceitou esse convite. Estamos aqui porque naquele dia um homem aceitou esse convite, de tomar um café com Jesus, de almoçar com Jesus, de jantar com Jesus. Então, por isso, João é tão detalhista, especificamente nesse detalhe, porque ele está compartilhando algo que para ele é muito precioso. Muito precioso falar desse encontro, a primeira vez que você viu Jesus, porque no momento em que João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, para João e André é uma possibilidade de encontrar alguém esperado. Quando eles conversam, quando eles convivem, aquilo que era uma possibilidade se torna algo real, concreto. Tenho certeza, se nós fôssemos conversar com alguns casais aqui, perguntar como vocês se conheceram. Talvez os homens menos, mas as mulheres que são mais detalhistas, lembrassem de mínimos detalhes daquele encontro. Ou talvez a moça com o rapaz com a moça quando se conheceram. Ou então quando você começou um novo trabalho, você guarda mínimo detalhe porque aquilo foi algo importante para você. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu mudei de escola. Eu tive um problema de saúde grave. Eu mudei de escola, aconselhado pelo médico, para ir para uma escola mais tranquila, porque eu estava numa escola que era um caos. E eu fui para uma escola mais tranquila. E eu lembro até hoje do cheiro da classe, e eu lembro do que eu via pela janela daquela classe. Pré-primário B, da escola Santa Luísa de Marilac, em Petrópolis. Eu lembro da maneira como as carteiras estavam todas colocadas, porque foi algo importante que marcou. E João, ele está falando de algo que marcou a vida dele. Então, olha só, gente, como é delicioso você poder ver como João é detalhista, porque ele está falando de uma maneira não técnica, mas sentimental sobre o encontro que para ele foi profundamente transformador. E nós encontramos, a partir daí, um festival de evangelismo. De como as pessoas impactadas por aquele homem chamado Jesus, eles compartilham e falam da fé que eles passaram a ter naquele homem. Primeiro nós vemos André, vemos João, e agora tem outra figura importante, que é a figura de Simão Pedro, que conhece Jesus. É dito que André saiu de lá e ele foi procurar logo quem? Ele foi procurar um tal de Simão. Foi procurar Simão, aquele irmão dele bem impetuoso, inquieto, né, que não media palavras, muito forte, muito determinado, mas muitas vezes atropelado. André, ele foi procurar quem? O seu próprio irmão. Interessante, o primeiro evangelista do grupo de Jesus foi André. E o texto deixa transparecer que André saiu do encontro com Jesus e imediatamente foi procurar Simão Pedro. Eu preciso compartilhar isso tão precioso, essa descoberta tão incrível com alguém. Ele foi procurar Simão Pedro. Provavelmente João deve ter feito a mesma coisa. Isso, o texto grego, ele deixa transparecer um pouco de que não apenas André foi procurar Simão, como João também deve ter ido procurar o seu próprio irmão Tiago, que mais tarde se tornaria também discípulo de Jesus. É interessante como André, ele relata o encontro dele com Jesus para Pedro. Achamos o Messias. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Nós achamos o Messias, encontramos o Messias de Israel. E o que André faz? Ele leva Simão Pedro para conhecer a Jesus. E o que Jesus fala? Você é Simão, filho de João.
João era o nome do pai dele, por isso que em alguns evangelhos nós encontramos a expressão Simão Bar Jonas. Bar, essa palavra Bar, ela significa filho de. Por exemplo, Bartolomeu é filho de Ptolomeu. Bar Jonas é filho de Jonas. Só que no texto hebraico, a palavra João é uma forma reduzida de escrever Jonas. No texto hebraico, Jonas é uma palavra maior e João é uma palavra menor, mas tem exatamente o mesmo significado. Então, tanto faz você chamar alguém de Jonas quanto de João. Se você tem 2 filhos, botar o nome de um de Jonas e outro de João, você está botando o mesmo nome nos dois, porque Jonas e João têm o mesmo significado. E ele diz, mas agora você será chamado de Cefas. A palavra Kefá é uma palavra aramaica, que ela é helenizada, ou seja, ela é colocada na forma grega com S no final e fica Kefás, que significa Cefas, que traduzindo significa rocha. Olha como isso é interessante, porque no encontro de Simão, Simão nem manifestou fé nenhuma em Jesus. André apresenta Simão para Jesus, e Simão ele levanta a mão para receber a Jesus. Ele diz alguma coisa. Pedro, ele manifesta a fé, Senhor, eu creio agora. Ele não diz nada. Jesus aqui declara para ele, o seu nome é Simão, mas a partir de agora você será chamado de Cefas, porque isso não apenas é uma mudança de nome, mas é um tipo de profecia indicando o tipo de vida que a partir daquele momento nosso amigo Pedro teria. Tanto que posteriormente ele é chamado de Kefá, de Petros, de rocha da igreja. Então ele está profetizando sobre aquele homem que mal acabou de conhecer. Então veja, queridos, como isso é profundamente enriquecedor e maravilhoso. E nós temos versículos 43 a 51, segundo encontro, segunda série de encontros. Jesus agora ele decide sair da onde ele estava, que era na região sul, lá perto, lá para baixo, mais para baixo de Jerusalém, onde João batizava. Ele decide ir para Galileia. Galileia ficava no norte, ali ficava a região de Cafarnaum, Betsaida, ficava toda naquela região lá de cima. Jesus ele decide ir para Galileia, mas antes disso ele chama mais um discípulo. E é interessante a chamada de Filipe, porque de todos é a mais simples, mais curta e objetiva. O que é que Jesus fala para ele? Siga-me. E o que que Filipe faz? Segue. Simples assim. Diferentemente dos outros, o chamado para Filipe é muito simples. Filipe, André e Pedro, aqueles 2 que nós falamos anteriormente, eram de uma cidade chamada Betsaida. A palavra Betsaida, Bet em hebraico, significa casa. Por exemplo, Betel, casa da luz. Betlehem, Belém, casa do pão. É interessante que o pão da vida nasceu na casa do pão, nasceu em Belém. E aqui nós temos Betsaida, que significa casa dos pescadores, porque lá era uma região próxima ao mar, onde tinham muitos pescadores. E era uma cidade que não ficava muito longe de Cafarnaum. A gente está lá no versículo 44. Nós temos versículos 45 a 46, o encontro de Filipe com Natanael, que é outra também vocação muito interessante. Provavelmente esse Natanael que nós encontramos a partir do versículo 45, é o que nós encontramos nos evangelhos sinóticos, chamado de Bartolomeu. Então o nome dele é Natanael Bartolomeu. Natanael, filho de Ptolomeu, ou, se fosse uma linguagem grega, filho de Ptolomeu. Então esse Natanael é aquele que nós conhecemos nos outros evangelhos como Bartolomeu. Ele era de Caná, aquela cidade onde Jesus fez o seu primeiro milagre, na região da Galileia, João capítulo 21, versículo 2. A maneira como Filipe fala sobre Jesus a Natanael é muito interessante. É muito interessante a maneira como ele fala. Olha aí,
Acompanhe aí comigo, versículo 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode ser alguma coisa boa? A maneira como Natanael pronuncia essa frase no texto original, eu vou falar do jeito que aparece no texto original. Diz assim: aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e sobre quem escreveram os profetas, encontramos Jesus, filho de José, o Nazareno. No texto original está assim. Por que é escrito dessa maneira? Porque o que é mais importante vem primeiro. O que Natanael está querendo chamar, o que Filipe quer chamar a atenção de Natanael? O fato de que eles encontraram o cumprimento dos escritos de Moisés e dos profetas. Você sabe como Natanael ouviu o que Filipe está dizendo? Nazareno, 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 Nazareno. No texto original, a última palavra é Nazareno. O que Natanael guardou na cabeça? Ele é Nazareno. E ele se deixa levar por um preconceito muito comum naquela época, porque Nazaré era uma cidade muito pequena e sem nenhuma relevância naquela época. Então, Natanael, tomado por esse preconceito, ele questiona: por acaso alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Mal ele sabia que de fato Jesus ele não era de Nazaré. Ele tinha nascido em Belém. O que Filipe está fazendo? Ele está relacionando Jesus ao cumprimento da lei dos profetas. Por isso, esse encontro de Filipe e Natanael é citado por João. Lembra, o apóstolo João, o evangelista João, ele quer provar que Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, de que ele é o Messias esperado, que ele é o Filho de Deus. Por isso, ele relata o encontro de Filipe com Natanael. Mas Natanael, ele só escuta o quê? Que ele é um nazareno. Ele dá descrédito. Qual é a resposta de Filipe a esse questionamento de Natanael? Ele vai lançar uma discussão político-social sobre o preconceito, sobre a nazarenofobia, nazarenocapacitismo. Não, ele vai dizer o que para Natanael? Vem e vê. Vamos lá que você vai poder tirar suas dúvidas. Aí nós temos Natanael aceitando esse convite de Filipe, vem e vê, e ele se encontra com Jesus, versículos 47 a 51. Olha só como isso é interessante, a gente sempre vê as pessoas reagindo quando Jesus está chegando, saindo, se aproximando, né? A gente vê João Batista reagindo à aproximação de Jesus. Acaso tu vens até mim para batizar-te? Eu que devo ser batizado por você. João, ele reage a Jesus. Quando Jesus está se aproximando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é Jesus que reage à aproximação de Natanael, e ele age de uma maneira surpreendente com a aproximação de Natanael. Ele faz uma afirmação como se ele conhecesse Natanael há muito tempo. Olha só o que ele diz sobre Natanael: ele é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. É muito significativo. Para a gente, brasileiro, língua portuguesa, é difícil compreender o que de fato Jesus queria dizer ao declarar que Natanael é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Vocês sabem que o tal do Israel, ele tinha outro nome antes de chamar Israel. Qual era o nome dele? Jacó. E Jacó significa o quê? Enganador. O que Jesus está dizendo? Você é um israelita, mas você não herdou o espírito de dolo dos seus antepassados. Ele está chamando a história hebraica da nação de Israel
para elogiar aquele homem que vivia de maneira íntegra e reta a fé que ele tinha. Você é judeu, mas você é israelita, mas você é diferenciado. A gente encontra isso lá em Gênesis capítulo 27, quando Jacó, ele nasce e é tratado como suplantador ou enganador, aquele que gosta de iludir, de provocar dolo nas pessoas. E o que Natanael faz? Ele questiona: de onde o Senhor me conhece? Como o Senhor tem acesso a essas informações? E a resposta que Jesus dá a Natanael é surpreendente. Você lê esse texto, você diz assim: entendi nada do que ele quis dizer. Você lê o texto aqui, ó. Verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Subindo, Jesus, subindo e descendo sobre... Eu não entendi nada do que ele quis dizer com isso. Vamos tentar entender o que Jesus ele quer dizer com isso. Quando Natanael questiona: de onde o Senhor me conhece? Gente, perceba como João, quando ele escreve o Evangelho, ele escreve tudo de uma maneira muito pensada, muito estruturada. Não se iluda, porque os Evangelhos eles possuem uma estrutura muito inteligente e sofisticada. A resposta que Jesus dá a Natanael é igualmente surpreendente. Primeiro, ele chamou a atenção para o interior de Natanael, em quem não há fingimento, não há dolo. Ele interiormente é uma pessoa honesta, ética, íntegra. Agora ele vai complementar com informações que ninguém poderia saber ao dizer que antes de Filipe o chamar, que ele tinha visto Natanael debaixo de uma figueira. Como assim? Você me viu debaixo de uma figueira? Eu estava sozinho, eu estava no meu momento de devoção pessoal, eu estava fazendo as minhas orações, e o que acontece? Quando isso acontece, quando Jesus ele declara que ele foi visto, e Jesus aqui ele está manifestando a sua, digamos assim, a sua natureza divina, o seu poder de saber o que acontece, quando ele manifesta esse conhecimento, o que nosso amigo Natanael declara: o Senhor é o Filho de Deus. O que João quer provar com o evangelho dele? Que Jesus é o Filho de Deus. João ele está fechando o ciclo. Por isso ele está colocando as experiências de conversão dos discípulos de Jesus para declarar que eles encontraram e podem testemunhar que Jesus de fato é o Filho de Deus. Agora Natanael reconhece, por experiência própria, que Jesus é o Filho de Deus e o Rei de Israel. É tudo que João intentava e pensava em fazer. Mas você acha que acabou por aí? Não acabou. Versículos 50 a 51. Nós encontramos a resposta de Jesus à afirmação de Natanael. Olha como isso é muito importante. Quando Natanael afirma que Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel, o que Jesus fala? Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Queridos, e foi verdade. Natanael naquele dia não tinha ideia das coisas que ele veria, das coisas que ele presenciaria. Espíritos imundos expulsos, pessoas curadas, leprosos sarados, pessoas resgatadas de todo tipo de problema social, curas, ressurreição. Natanael ele não tinha ideia daquilo que ele veria. Assim, meu irmão, minha irmã, ou você que está aqui que ainda não recebeu a Cristo, assim como todos nós, quando temos um encontro com o Senhor, não temos ideia do que nós vamos ver, do que vai acontecer conosco. Jesus diz: vocês vão ver coisas maiores do que essas. E sabe qual é a maior coisa que um discípulo pode ver? É o que está descrito no versículo 51. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Vocês lembram que no versículo 47, Jesus ele afirma que Natanael é um israelita em quem não há dolo, fazendo referência a Jacó como suplantador, citando Gênesis capítulo 27. O que Jesus está fazendo aqui, nesse versículo 51, é fazendo uma citação da mesma história de Jacó, só que agora em Gênesis capítulo 28. Olha como isso é profundo, meu irmão. Não perca atenção, senão isso vai escapar da tua cabeça. Em Gênesis capítulo 28, quando Jacó ele está voltando para encontrar-se com seu irmão Esaú, ele passa pelo val do Jaboque, vocês lembram disso? Em que ele estava muito cansado, e ele tem uma briga com o anjo, vocês lembram disso? Ao final, o que ele vê? Uma escada da terra até o céu, e quem passava por ela eram os anjos. O que essa escada significava? A ligação entre a terra e o céu. E Jacó chama aquele lugar como? Vocês lembram? Oi? Fica para casa então, depois vocês vão procurar Gênesis capítulo 28. Essa escada aqui no versículo 51 é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, aquela visão de Gênesis capítulo 28, onde nós vemos uma escada por onde os anjos de Deus sobem e descem, aquilo é uma prefiguração da obra de Jesus, porque a ligação entre o ser humano e Deus é através de Jesus Cristo. Quer dizer, amados, qual é a grande preciosidade que nós vamos descobrir e ver quando encontramos com Cristo? É o fato de que a nossa comunhão com Deus se deve exclusivamente a Ele. Se deve exclusivamente a Ele. Jesus está dizendo o seguinte, ele acabou de conhecer aqueles homens, ele está dizendo, eu sou o caminho que leva vocês para o Pai, eu sou o caminho que leva vocês para Deus, eu sou esse caminho, e vocês vão ter a oportunidade de presenciar todas essas coisas. Eu queria concluir fazendo dois breves apontamentos. Primeiro apontamento que eu preciso fazer com os irmãos é insistir de que nós precisamos sempre afirmar que Jesus, sim, é o Filho de Deus, o nosso Salvador. É assim que João termina o capítulo 1 do seu Evangelho, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. João, ele quer deixar isso bem claro. Não pode haver dúvidas em relação à identidade de Jesus. Quem ele é? O que acontece, amados, eu acredito que essa seja a nossa grande tentação dos tempos modernos, é tentar reduzir o poder das afirmações da palavra de Deus sobre quem é Jesus. E atualmente nós vivemos uma época de cristianismo em que Jesus ele se torna cada vez menor. A sua importância, a sua relevância, a sua natureza, a própria doutrina, a cristologia, ela se torna cada vez menos relevante. Talvez, amados, a disciplina hoje em seminário mais importante seja seja eclesiologia, que é a doutrina que estuda a igreja, porque nós queremos fazer igreja grande, igreja com muita gente, igreja com muito membro, igreja vigorosa, igreja com isso, com aquilo, igreja com loja, igreja com shopping, igreja com academia. A gente quer tornar a igreja aí uma mega produção do mundo. Mas na visão de João não existe nada mais primordial para a igreja do que entender quem é Jesus. E como, queridos, nós temos diminuído a figura de Jesus dentro do nosso cristianismo. O homem cresce, a igreja cresce, a música cresce, as figuras de autoridade crescem. E em conta disso, Jesus ele começa a diminuir
naquele movimento contrário ao que João Batista propôs, convém que ele cresça e que eu diminua. Então nós precisamos valorizar, dar a devida posição, devido lugar, àquele que é Senhor sobre todas as coisas e aquele que é Senhor sobre a igreja, Jesus Cristo, não o homem, não o louvor, não a música, não os afazeres da igreja, não as atividades eclesiásticas, não os títulos eclesiásticos. Na igreja não há nada, nem ninguém, nem outro a fazer mais importante do que o próprio Senhor Jesus. Nós precisamos retomar a figura de Jesus como aquele que é suprema autoridade e soberano sobre a igreja do Senhor. Como nós encontramos lá em Apocalipse, aquele que fica andando entre os candeeiros, que tem o domínio e o controle sobre a igreja. Sobre a igreja. Porque nessa busca, queridos, de sermos uma igreja contemporânea, uma igreja moderna, e eu não tiro o valor dessa busca, da relevância da igreja no tempo atual, mas nós temos que ter o cuidado de não gourmetizar Jesus e o Evangelho, de não domar Jesus, de não torná-lo menos Deus, menos soberano, de não apagar-lhe a ira justa e o seu julgamento vindouro, porque nós acreditamos que esse tipo de evangelho não cabe mais nos nossos tempos modernos. Que jovem não pode ouvir sobre ira, não pode ouvir sobre punição, sobre disciplina e sobre castigo. Então não vamos gourmetizar o evangelho. Jesus. João, ele tem todo o cuidado de dizer ser Jesus quem de fato ele é. A nossa definição sobre quem é Jesus, sobre a sua obra, ela deve ser radicalmente bíblica. Radicalmente bíblica. Se eu não posso olhar, encontrar, entender, compreender Jesus, conhecê-lo através da Bíblia, eu vou entender através de quem? Não é através do The Chosen que você vai conhecer a Jesus. The Chosen pode ser um passatempo divertido, mas não é um substituto da Bíblia. Não é inspirado, não é inerrante, não é infalível. Nós precisamos, como igreja, como crentes, reafirmar quem é o nosso Senhor Jesus. Segundo, uma outra coisa que esse texto deixa muito claro, é sobre a importância de compartilharmos o Evangelho com as pessoas mais próximas. André, ele não fez aquele voto missionário de pregar para o japonês, de pregar para as tribos da Indonésia, de ir para Papua Nova Guiné. Primeiro compromisso de André, Simão, João, Filipe, era para falar para quem estava próximo deles. Porque tem crente que é tomado pela paixão missionária, não fala de Jesus para o filho, nem para a mãe, nem para o pai, nem para o vizinho, mas diz que vai pregar o evangelho lá no Alasca. Nós precisamos, queridos, lembrar da importância de compartilhar do evangelho com irmãos, amigos, conterrâneos, conhecidos, pessoas próximas. Os nossos vínculos sociais são importantes quando o assunto é compartilhar o evangelho. É desafiador algumas vezes a gente compartilhar o evangelho com quem a gente conhece, por uma razão muito simples, porque eles nos conhecem. Deixa eu reenfatizar e falar isso novamente. Às vezes é difícil compartilhar o evangelho com quem a gente conhece, porque eles nos conhecem. E sabem da nossa incoerência, da nossa vida muitas vezes dúbia, da nossa falta de interesse pelas coisas de Deus, das nossas brincadeiras indecorosas, do nosso comportamento reprovável. Falar para quem a gente conhece é difícil nesse sentido. Você chega para um estranho na rua, você profetiza, bota a mão, fala em línguas, a pessoa não te conhece, não sabe nem quem é você. Mas quando você fala para quem convive com você todo dia, é um desafio, porque a pessoa sabe quem é você. Mas
Como, queridos, é importante, nós sempre encontramos, com raras exceções, isso na Bíblia, o Evangelho sendo compartilhado com as pessoas mais próximas, com um vizinho, com um parente,